Tu botou? Mas aí não tem como tu compartilhar não no computador. Me preparando pra cantar lá. Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Lindo, lindo coral. Lindo, lindo coral. Lindo, lindo coral. Lindo, lindo coral. Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo, lindo coral. Lindo, lindo coral. Lindo, lindo coral. Lindo, lindo coral. Lindo coral. Eu vou cantar, Lindo Deus está aqui. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Yeah, yeah, yeah. You do, yeah. Na, 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 na. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo, pode me ouvir. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Na, 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 na. Deus está aqui. Yeah, 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 yeah. I know. Posso sentir o seu amor por mim.
Graça e paz a todos os abençoados. Rapaz, o negócio aqui é top demais. Estamos entrando ao vivo. Levanta a mão um pouquinho o microfone. O microfone aqui. Pela Rádio Habib Gospel. Nosso amigo Francialdo está aqui nos auxiliando, mas ele está muito gripado. E vamos estar aqui fazendo o programa aí de pregar nesta noite, com a graça de Deus. Daqui a pouco nós vamos estar falando sobre alguns assuntos da graça, e desde já eu quero agradecer ao Senhor por até aqui ter nos dado a condição e a capacidade de discernir e entender o Evangelho. Agradecer ao irmão Francialdo, que Deus conceda as bênçãos materiais para suas vidas, porque abençoado nós já estamos. Que você possa sintonizar a rádio e também via Facebook. A gente teve alguns problemas aqui, não é nem problema técnico, foi o problema no telefone. E um telefone top das galáxias, e a gente não conseguiu fazer a transmissão. E aí agora a gente está entrando com algum atraso aqui, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Desde já quero agradecer ao irmão Antônio, ao irmão John Leno. Teve um dos seus entes queridos, perdeu a sua vida. Os meus sentimentos à vossa família, ao irmão Sávio, a todos os irmãos que estão compartilhando esse vídeo. Que Deus possa estar derramando rica bênção sobre a sua vida. Ao meu amigo André Santiago, trabalhei junto com ele, né? Ao irmão Jorge Valente, né? Que todos possam estar sintonizados, e estamos juntos em nome de Jesus Cristo, fazendo nessa noite o programa Ide Pregai. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer, vai chover. Barbearia Habib, tradição, eficiência e qualidade desde 1995. Temos os melhores profissionais para lhe garantir um serviço com alto padrão de qualidade. Corte militar, social, degradê, tradicional, barba com rena, luzes platinado, desenhos, freestyle, tudo isso em um ambiente climatizado, Wi-Fi liberado, música ambiente, além daquele cafezinho.
Venha conferir o que há de melhor no conceito de barbearia. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8 às 12 horas e das 14 às 20 horas de segunda a domingo e feriados. Barbearia Habib, na Avenida Nazaré Filgueiras, 1812, Silvio Botelho. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você quer divulgar seu evento gospel, programações da sua igreja ou até mesmo você que precisa de um horário na rádio? Estamos com espaços disponíveis na web rádio Habib Gospel. Você pastor, pastora, entre em contato e participe em nossos programas ou adquira um espaço para sua própria programação em nossa rádio. Web Rádio Habib Gospel. Informações 99127-8458. Participe. O traje que você procura está na Alfa Estilo. Somos especialistas em looks masculinos para formandos, noivos, pais, padrinhos e para eventos sociais. São várias opções, desde as peças mais clássicas até as combinações mais moderninhas e descoladas. Temos diversos modelos e cores para você escolher o ideal para aquele dia mais especial. Terno completo, costume, camisa social, acessórios. Pensou em um evento? Pensou em Alfa Estilo. Venha reservar o seu traje. Estamos localizados na Avenida Thaís Teve, número 3513, bairro Buriti. Fone 3224-0800 ou nosso WhatsApp 99138-7574. Adotamos todas as medidas de segurança contra o Covid-19. Savanas Uniforme. Está precisando uniformizar sua equipe? A Savana Uniformes é o lugar certo para você. Produzimos uniformes personalizados com qualidades e preço justo. Trabalhamos com diferentes frentes de atuação como executivo, industriais, militares, escolares, particular e pública, promocionais, esportivo e hospitalares. Personalizamos com sublimação, bordado ou serigrafia, deixando os uniformes com a cara da sua marca. E todos os produtos produzidos da nossa empresa contêm padrão de qualidade. Invista na imagem da sua empresa, garantindo qualidade e segurança na uniformização da sua equipe. Faça um orçamento conosco e conheça de perto o nosso diferencial. Avenida Thaís Teve, número 3513, Buriti. Fone 3224-0800 ou nosso WhatsApp 99138-7574. Savanas Uniformes. Atenção amigos e amigas, a SNNet chegou com a banda larga do jeito que você quer e pelo preço que você merece. Promoção na instalação de internet fibra ótica UTP em seu bairro. Ligue agora mesmo, peça já a sua instalação e procure um de nossos especialistas de venda da SNNet. Nos telefones 991 51 3529 ou 991 71 7413 e 991 46 1577. Aqui você ouve o melhor da música. Não é o bastante pra esperar.
Estamos retornando aqui com o programa Ide e Pregai o Evangelho. Desde já quero agradecer a todos que estão acompanhando essa live aqui pelo Facebook e aqui pela rádio Habib Gospel. Ao meu tio que está lá em Fortaleza, um grande alô para o senhor, um grande abraço, graça e paz. Ao irmão Nilson, que está sintonizado, ao irmão Antônio do Carmo, ao irmão Dioleno, ao irmão Sávio da Silva, ao irmão Edi, melhor noite a todos, está desejando, irmão Edi, graça e paz. E a todos que estão acompanhando via Facebook, ou vai acompanhar posteriormente depois, nós vamos estar fazendo edição e vamos estar publicando em algumas redes sociais, fora a rede social que está sendo transmitido. Então nós estamos aqui com o programa Ide e Pregai o Evangelho, fazendo aqui aquilo que Deus colocou em nossos corações, como falou para Paulo, quando Paulo disse para Timóteo: ai de mim se não pregar o Evangelho. Nós vamos estar falando de um assunto bem interessante, que é sobre o inferno. Daqui a pouco nós vamos estar falando, e que você possa ficar atento às explicações, que Deus continue derramando graça sobre a sua vida. Graça e paz. Mais que eu posso expressar. Eu te amo muito mais que eu posso expressar. Eu te amo muito mais que eu posso
Ô glória! Estamos de volta. Vamos aqui com mais um BG e quando voltarmos estaremos já falando do Evangelho. Fica tranquilo, está tudo tranquilo, estamos em paz. Quero mandar um alô também à irmã Neide, que está em Manaus, a minha tia, irmão Antônio do Carmo, estava ouvindo outro abençoado, irmão Cláudio. Mandar um alô também aos irmãos da Graça Pura, que Deus continue derramando as ricas bênçãos sobre a vida de cada um. Amém? Daqui a pouco estamos de volta. Barbearia Habib, tradição, eficiência e qualidade desde 1995. Temos os melhores profissionais para lhe garantir um serviço com alto padrão de qualidade. Corte militar, social, degradê, tradicional, barba com rena, luzes platinado, desenhos, freestyle, tudo isso em um ambiente climatizado, Wi-Fi liberado, música ambiente, além daquele cafezinho. Venha conferir o que há de melhor no conceito de barbearia. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8 às 12 horas e das 14 às 20 horas de segunda a domingo e feriados. Barbearia Habib, na Avenida Nazaré Filgueiras, 1812, Silvio Botelho. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você quer divulgar seu evento gospel, programações da sua igreja ou até mesmo você que precisa de um horário na rádio? Estamos com espaços disponíveis na web rádio Habib Gospel. Você pastor, pastora, entre em contato e participe em nossos programas ou adquira um espaço para sua própria programação em nossa rádio. Web rádio Habib Gospel. Informações 99127-8458. Participe. O traje que você procura está na Alfa Estilo. Somos especialistas em looks masculinos para formandos, noivos, pais, padrinhos e para eventos sociais. São várias opções, desde as peças mais clássicas até as combinações mais moderninhas e descoladas. Temos diversos modelos e cores para você escolher o ideal para aquele dia mais especial. Terno completo, costume, camisa social, acessórios. Pensou em um evento? Pensou em Alfa Estilo. Venha reservar o seu traje. Estamos localizados na Avenida Thaís Teve, número 3513, bairro Buriti. Fone 3224-0800 ou nosso WhatsApp 99138-7574. Adotamos todas as medidas de segurança contra o Covid-19. Savanas Uniforme. Está precisando uniformizar sua equipe? A Savana Uniformes é o lugar certo para você. Produzimos uniformes personalizados com qualidades e preço justo. Trabalhamos com diferentes frentes de atuação como executivo, industriais, militares, escolares, particular e pública, promocionais, esportivos e hospitalares. Personalizamos com sublimação, bordado ou serigrafia, deixando os uniformes com a cara da sua marca. E todos os produtos produzidos da nossa empresa contêm padrão de qualidade. Invista na imagem da sua empresa, garantindo qualidade e segurança na uniformização da sua equipe. Faça um orçamento conosco e conheça de perto o nosso diferencial. Avenida Thaís Teve, número 3513, Buriti. Fone 3224-0800 ou nosso WhatsApp 99138-7574. Savanas Uniformes. Atenção amigos e amigas, a SNNet chegou com a banda larga do jeito que você quer e pelo preço que você merece. Promoção na instalação de internet de fibra ótica UTP em seu bairro. Ligue agora mesmo, peça já a sua instalação e procure um de nossos especialistas de venda da SNNet nos telefones 991 51 3529 ou 991 71 7413 e 991 46 1577. Aqui você ouve o melhor da música. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos ele tem
pra te dar. Você tem que lutar e acreditar. Se o mar não se abrir e o amigo me deixar e o sol não der sua luz, contigo vou estar. Eu não vou desistir, minha cruz vou carregar, com lágrimas nos olhos, sempre vou te adorar. Tu sofrestes por mim, agora é minha vez. Vou entregar um sacrifício de louvor que suba com cheiro suave às narinas do Senhor. Não temerei, sei que os teus ouvidos estão inclinados para ouvir o meu clamor. Não temerei, este mar vai se abrir e com Deus irei passar. Não temerei, todos que quiserem ver a minha queda terão que ver Deus me exaltar. Não temerei, sei que os seus ouvidos estão inclinados para ouvir o meu clamor. Não temerei, este mar vai se abrir e com Deus irei passar. Não temerei, todos que quiserem ver a minha queda terão que ver Deus me exaltar. Não temerei, não temerei, não temerei. Chegou a minha vez, não temerei. Eu não vou desistir, minha cruz vou carregar, com lágrimas nos olhos, eu sempre vou te adorar. Tu sofrestes por mim, agora é minha vez.
Glória a Deus. Estamos de volta aqui com o programa Ide e Pregai o Evangelho. Quero mandar um alô para minha esposa, a todos os irmãos que estão na sintonia da rádio Habib Gospel. Nós vamos estar falando nessa noite sobre um assunto que para mim não tem polêmica nenhuma, mas para algumas pessoas é polêmico. Nós vamos estar falando do tal do inferno. Lá no livro de Mateus, no capítulo 18. Irmão, você está lendo Mateus e você costuma dizer que o livro de Mateus não é evangelho. Claro que não. Todos os irmãos que estão em graça sabem que Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, assim também como o livro de Apocalipse, o livro de Pedro, o livro de Judas, enfim, esses livros eram para a nação de Israel. E não é Novo Testamento ainda. O Novo Testamento começa em Hebreus, que foi dado a Paulo, no capítulo 12 se eu não me engano, de Coríntios. Na segunda carta do apóstolo Paulo ao povo de Coríntio, ele disse que foi levado até o terceiro céu e ele teve visões e revelações de Deus. Mas nessa noite nós vamos falar sobre esse tal. Para mim não tem o que, vamos dizer assim, para mim não tem dúvida nenhuma com relação a isso. É muito simples, mas para algumas pessoas existe uma certa dúvida. Jesus falou no capítulo 18 de Mateus, no verso 9, diz que se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrar na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, sereis lançado no inferno de fogo. Irmão, em hipótese alguma, Deus pensa sobre isso, em lançar alguém nesse tal inferno. Irmão, a Bíblia diz que existe um lugar chamado Tártaro, um lugar chamado Gênero. Nós vamos falar sobre isso. A Bíblia é bem clara com relação a isso. Mas infelizmente, o que ocorre no meio hoje, no meio cristão das pessoas, é muita mentira, muito engano, e faz com que as pessoas acreditem nisso. Há mais de 2000 anos, o sistema religioso, ele prega isso. E se você não investigar, como disse Jesus, examine as Escrituras, porque nela contém segredos, contém mistérios sobre a vida eterna. E aí, irmão, o que ocorre? Essa forma de pregação, esse sistema religioso tem feito com que as pessoas acreditem que a pessoa tem que arrancar um olho, a pessoa ela tem que entrar manco na vida eterna. Deus nunca pensou sobre isso, irmão. Cristo, ele fazia analogia. Cristo falava por parábolas, e nos dias da sua carne ele estava falando especificamente para o povo judeu. Nós, brasileiros, que somos povos gentílicos, nós nem existíamos ainda quando Cristo pisou na terra. Então não tem como eu ser condenado por aquilo que eu não fiz. Entende? Então, o que Cristo está falando, ele está falando aqui para o povo de Israel, para os fariseus que ficavam toda hora perguntando. Assim também como é os dias atuais, os fariseus ficam nos perguntando, nos indaguando, fazendo perguntas sem pé e sem cabeça. Enfim, então, querido, essa história de inferno é simplesmente porque o abençoado do João Ferreira de Almeida, quando ele foi traduzir a Vulgata Latina, ele traduziu do hebraico, do grego, do aramaico, enfim, para a língua portuguesa e traduziu para o português de Portugal. E posteriormente depois alguém veio traduzir, e existe uma infinidade de traduções
Mas quando você estuda, quando você pesquisa, você bate cabeça e você consegue compreender o óbvio, você descobre que inferno significa sepultura. Eclesiastes, ele fala poeticamente, ele diz que o pó vai voltar ao pó, ou seja, nós somos barro. Um exemplo simples é os cemitérios. Aqueles cemitérios que sepultam as pessoas no chão. E existem leis ambientais que obrigam os cemitérios a vamos dizer assim, a limpar aquele necrochurume. Porque depois de 2, 3, vamos dizer assim, uns 6 meses, você vai lá, tá só o lodo. A carne do ser humano, ela fica fédida. E aí o que acontece? A pessoa foi para o inferno. Mas Eclesiastes diz que o inferno é a sepultura. E aí? Os crentes aí estão atormentados. E de manhã eles estão no céu. De tarde eles estão no inferno porque pecou, errou o alvo. E outra, irmão, não fique amedrontado por causa disso não, porque o pastor falou, porque o irmão falou. Irmão, isso aí tudo é falácia, isso aí tudo é engodo. Eles estão há 2000 anos ou mais enganando os eleitos de Deus, mas pela graça de Deus, os eleitos de Deus terão os olhos iluminados. Alguns já têm os olhos iluminados e é tão simples como tirar doce da boca de criança. Mas os que estão dentro aí dos calabouços, do sistema, das igrejas templárias, vamos dizer assim, ele ainda não teve os seus olhos iluminados, mas ele terá os seus olhos iluminados, e isso eu creio no Criador. O irmão Antônio Luiz está colocando aqui em grego, aqui, que eu nem sei ler grego. Se ele puder traduzir, eu agradeço. Um abraço para o irmão Sid Clay, um abraço para o irmão Magão, a todos os irmãos que estão sintonizados. Mas enfim, o que significa Sheol? O que significa Hades? No grego significa mundo dos mortos, Hades. No hebraico é Sheol, sepultura. Só que Jesus, irmão, ele foi lá nesse lugar, mas ele foi de forma espiritual, porque existia uma pendência. Existia uma pendência com a velha aliança. E ele foi reivindicar o espírito dos eleitos que estavam na morte adiana. Mas ele não foi num lugar cheio de gaveta. Ele não foi num lugar que Dante escreveu. Não, irmão. Jesus, irmão, é o Criador. Ele estava em forma humana. Mas ele reivindicou os eleitos da velha aliança. E olha que os eleitos da velha aliança, a maioria deles era pagão. A maioria deles, Deus pegou eles e tornou eles eleitos. Mas eles já foram escolhidos eleitos desde antes a fundação do mundo. Isso aí é uma coisa de Deus, isso aí é uma parada muito doida. Uma parada de Deus. Só que ele foi lá, irmão, e esses espíritos ficavam na morte adiana. Eles estavam presos. E Jesus foi lá e reivindicou. O capítulo 4 de Efésios diz que o mesmo que desceu do céu foi o mesmo que desceu, foi o mesmo que subiu. E ele foi em cadeias. Pedro também fala sobre isso. 1 Pedro capítulo 3, verso 18 ao 19, fala que ele foi reivindicar os espíritos dos eleitos da velha aliança, irmão. Ele não foi no lugar, irmão, conversar com daimons, conversar com Burifute, o Hassatan, o diabo. Não, irmão, o diabo não existe, abençoado. O diabo, irmão, é a tua carne. Se alguém se opõe a você, essa pessoa é um diabo para você. Se a pessoa, ela, vamos dizer assim, se levanta contra a sua vida, essa pessoa é um diabo, meu irmão. Essa pessoa é um diabo.
Então, querido, quando a igreja dos dias atuais, vamos dizer assim, as placas denominacionais, porque igreja somos, as placas, as igrejas somos nós. Existem as placas denominacionais que diz que toda hora você vai para o inferno. E eu quero aqui afirmar, isso aqui é por minha conta e risco mesmo. Todos vão ao inferno. O que ocorre, pregador? Depois disso, se essa pessoa é um eleito de Deus, ela irá receber na eternidade corpos espirituais. Isso é muito louco, irmão. Agora, se a pessoa não é um eleito de Deus, o que vai acontecer? Ela vai para a não existência, simples assim. Irmão, como é isso? Irmão, isso é uma parada de Deus. Porque a salvação, irmão, é um ato da soberania de Deus. E a salvação é na tua mente. Porque o espírito do homem já veio eleito. Jesus não morreu para salvar o espírito do homem, porque o espírito do homem, segundo Efésios capítulo 1, ele diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção, e ele diz que o Senhor nos elegeu nele, desde antes a fundação do mundo. Isso é uma parada muito louca, irmão. Quando Jesus foi lá nesse lugar, ele foi simplesmente reivindicar. Ele usa essa expressão, irmão, quando ele está aqui nos dias da sua carne, Jesus falava do Vale de Inom, porque nesse lugar era um lixão. Você vai lá no lixão, irmão, está aceso um fogo lá. Nesse lixão aqui de Boa Vista, você vai lá, tem um fogo queimando lá. O churume está queimando, o necrochurume, porque lá também joga-se animais. Então está queimando, lá é um inferno, irmão. Lá é uma espécie de inferno. Mas Jesus estava fazendo alusão a Vale de Inom, lago de fogo, que queima 24 horas, Gena. Lá em Mateus ele fala isso, ele está falando sobre isso. Mas se você pegar a velha aliança, você vai ver que Jeremias, no capítulo 7, eu vou até ler isso aqui, para que fique bem claro para os abençoados, para que o irmão tenha entendimento. Versículo 29, Jeremias, capítulo 7, versículo de número 29 ao 31. Só confirmar aqui. Vamos lá. Corta, versículo 29. Os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, põe-te a prantear sobre os altos desnudo, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do teu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale de Inom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas. O que eu nunca ordenei. Escute isso, irmão. Escute isso. Não existe esse negócio de pessoas queimando. Ele disse: eu nunca ordenei, nem me passou pela mente. Irmão, isso é muito doido, irmão. Jesus estava falando do livro de Reis, no capítulo 23, do verso 10, que fala desse vale de Inom. Só que posteriormente depois, um dos reis, ele mandou destruir esse local. Nesse local, irmão, sai gás metano. Sai um gás nesse local. Aqui em Boa Vista, se você for, irmão, está fumaçando o lixão. Por quê? Porque sai gases. Entendeu? E Jesus estava falando sobre o sacrifício a Moloque. Só que, o que aconteceu, pregador? O rei Josias mandou construir um lixão no mesmo lugar que se queimava os corpos dos criminosos. Eram incinerados. Jesus usa um eufemismo
por causa do gás metano, e ele chama aquele lugar de Gena, de lago de fogo. O que é eufemismo? Da língua portuguesa. Você que é professor, você sabe. Jesus estava tentando diminuir aquilo que os ouvintes iam ouvir. Infelizmente, muitas pessoas acham que Deus vai queimar pessoas. Irmão, não tem isso aí não, irmão. Fica tranquilo, não tem essa parada. Irmão Paulo Gomes, um grande abraço, meu querido. Forte abraço. Não tem isso, irmão. Jesus sempre utilizou de parábolas, sempre utilizou de eufemismo para diminuir o peso das suas palavras. Jesus, ele falava incisivo e duro, irmão. Ele não tinha rodeio nos dias da sua carne. Jesus estava usando a figura de linguagem, um eufemismo, uma força de expressão. Por exemplo, em Mateus capítulo 25, nós vamos aqui ler para o abençoado entender. Versículo de número 41. Ele diz o seguinte: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Jesus está usando de eufemismo, irmão. O diabo não é um ser espiritual. Infelizmente, muitas pessoas acreditam mais nesse pseudo-diabo do que em Deus. Tem medo desse diabo que se treme. O bicho de chifre. Irmão, fica tranquilo, irmão. Por exemplo, Isaías 64. Nós vamos andar aqui. Eu estou lendo aqui e é ao vivo e a cores. Verso 11 diz o seguinte: o nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvaram, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Ele está falando aqui do templo de Jerusalém. Foi queimado, irmão. Por quê, irmão? Porque os hebreus, ou os judeus, ou os israelitas, eles receberam a lei do Senhor e não podiam sacrificar para ídolos. Mas alguns reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E ele fez o quê? Ele mandou pessoas lá e destruiu. Mandou Nabucodonosor, mandou Ciro, Herodes. E por fim, o templo ruiu no ano 70. Os irmãos do preterismo sabem do que eu estou falando. Irmão Everaldo, alguns irmãos aí, o irmão OG, os irmãos sabem do que eu estou falando. Irmão Antônio do Carmo sabe do que eu estou falando. O que ocorre, irmão? O que ocorre? Jesus sempre usou figuras de linguagem, eufemismo, para que as pessoas entendessem de forma branda. Jesus era o cara, irmão. Jesus era o cara. E o que ocorre? Figuras de linguagem para as pessoas entenderem. Só que hoje, infelizmente, é assim o evangelho. Muitos, na grande maioria, o que é espiritual eles carnalizam. E o que é carnal, eles espiritualizam. E assim eles estão vivendo. Jesus, irmão, ele sempre usou essa linguagem. Por exemplo, em Judas 1, verso 7. Outro exemplo. Irmão, você disse que Judas... Não, Judas é um livro... Ele fala: como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplos do fogo eterno, sofrendo punição. Irmão, esse fogo aí, esse fogo eterno, é uma figura de linguagem, irmão. Deus não criou o ser humano para tacar fogo nele, não. Eu acabei de ler para você. Deus nunca pensou sobre isso. Nunca passou, se é que Deus tem cabeça, porque ele é um espírito. Deus é espírito. Ele diz: eu sou o espírito. E aonde está o meu espírito, aí há liberdade. Cristo, irmão, ele era em matéria. Ele veio no céu e
veio do céu, se tornou matéria. Lá no livro de João ele disse: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois ele padeceu, ele mesmo tirou a sua vida. João, se eu não me engano, 10, verso 18, ele diz que ele mesmo tiraria a sua vida. Ninguém tirou, ele mesmo se sacrificou. E o que aconteceu, irmão? Depois da morte de Cristo, ele disse que ressuscitava, ele ressuscitou ao terceiro dia. E depois voltou a ser o quê? Voltou a ser imatéria. Infelizmente, é tão fácil entender isso, mas a grande maioria não consegue entender isso. Irmão, porque está na Bíblia. Querido, a Bíblia não serve para você. Porque se a Bíblia servir para você, você tem que raspar a sua cabeça, você tem que pagar voto, você tem que circuncidar-se, você tem que seguir a lei mosaica, porque a Bíblia, ela é repleta, vou resumir, 613 preceitos da lei. Era o que era para o povo judeu. E eu não sou judeu, abençoado. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. O que Jesus falou? Jesus disse para Pedro, vamos ler. Estou indo aqui na manha, irmão, na manha, tranquilo. Mateus 16, verso 18. Ele diz o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Você está ouvindo aí, irmão? Agora eu vou explicar isso aqui para você entender. Quando Jesus chegou na porta de um lugar chamado Pan, ele disse: olha, os portais deste lugar, lá existia uma entidade para o Deus Pan. Isso aqui é história, irmão, isso aqui é pesquisa. Estou falando aqui na manhã porque eu já estudei, já pesquisei. Um abraço, meu amigo Marcelo, jogador de basquete, fera de basquete. Um abraço. Meu irmão Paulo também, Paulo Gomes, joga demais. Então o que Jesus está dizendo, irmão? Esse Deus do medo, que era o Deus do pânico, é o Deus do medo. Era uma entidade, irmão, mas Paulo disse que esses ídolos em si não são nada. O salmista Davi, não sei se foi ele que escreveu, mas tem um salmo que ele diz que os ídolos têm boca, mas não fala, têm ouvido, mas não escuta, têm olho, mas não vê. Por quê? Porque são ídolos, não tem nada dentro dele, irmão. Irmão, tem uma entidade que não existe isso aí, irmão. Deus é o Deus Agion, governador de todo o universo. O demônio, irmão, existe demônio. Eu já até disse em certa feita, quando eu era sistemático, quando eu era do sistema, dizia que ia vestir uma... Irmão, isso é mentira. Eu quero aqui me retratar. Se você me ouviu falando que existe demônio, eu quero me retratar para você. Não existe isso aí não, abençoado. A palavra daimon, ela pode ser traduzida em milhares e milhares. Você pode pesquisar aí no papai Google, na mamãe internet. Você vai botar aí daimon, vai aparecer até marca de carro. Mas a palavra daimon pode ser daimon kakos, espírito mau, ou eudaimon, espírito bom. E existe milhares. Jesus, ele disse quando ele estava aqui, que os males estão dentro do ser humano. Ele falou: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque dentro do homem tem lascívia, tem adultério, tem prostituição, dentro do homem. E Paulo diz que isso tudo era obras da carne. Mas infelizmente, irmão, o sistema, o que ele faz? Está aí os templários, há anos e anos e anos enganando as pessoas. Porque se você... Eu vou entrar no outro assunto aqui. Eu gosto desse negócio de abrir parênteses. Não, porque se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Irmão, o inferno é sepultura. Coloca isso na tua cabeça.
Você não está acreditando? Não, vamos ler Eclesiastes então. Você não está acreditando. Eu estou vendo aqui, pela live aqui. Como é que o senhor sabe? Irmão, eu tenho um senso aqui, eu tenho uma parada muito doida aqui e eu descubro as coisas. Eclesiastes, capítulo 12. Vai dizer assim, ó. E ao pó volte a terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, verso 7. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Irmão, mas Jesus expulsou o demônio? Não, querido. Todos os daimons que Jesus expulsara, quando estava aqui, nos dias da sua carne, eles estavam relacionados à doença. Por exemplo, quando os templários, eles pegam o capítulo 16 de Lucas, meu Deus, abriu bem em cima, graças a Deus, e ele fala da história do rico e do pobre, ou do rico ou mendigo. Do versículo 19 ao versículo 31 é acréscimo, mas vamos lá. Irmão, Cristo disse, e as palavras de Cristo a gente tem que respeitar, ele disse que carne e sangue não herdarão as coisas eternas. E as pessoas acham que o pai Abraão está lá com tutano e tudo. As pessoas acham. Não, porque o pai Abraão, irmão, sabe que livro Cristo estava fazendo alusão no capítulo 16? Talvez tu nunca nem ouviu falar, o católico sabe. O livro de Macabeus. Porque aquele rapaz que disse que estava com a legião de daimons, ele estava tão, vamos dizer assim, psicoticamente falando, ele estava tão doidão, tão alucinado, muito doido. A parada de loucura dele estava ao extremo que ele achava que ele tinha uma legião de daimons. Mas se você for ler o 4º livro de Macabeus, não o primeiro, não o segundo, mas você lê o livro de Macabeus, você já começa a entender. No 2º livro de Macabeus fala de um edito de um rei. E ele, para fazer chacota do povo judeu, ele instituiu o sacrifício de porcos dentro de Jerusalém. E quando o povo de Israel, ele foi para a Babilônia, preso, quando eles voltaram com umas paradas meio esquisitas. Eles esqueceram da lei do Senhor. Foi por isso que Neemias foi levantado, Esdras foi levantado. Por isso que os profetas menores, ele disse assim: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas a glória da segunda casa era Cristo. Adentrou o templo, ficou 3 dias lá dentro do templo. E os carapais estão até hoje aí dizendo que a glória da segunda casa. Não, querido, a glória da segunda casa é Cristo. Ele entrou no templo. Por quê? Porque a glória da primeira era angelical. A manifestação era angelical e o próprio Criador entrou num templo de madeira. E os antepassados choravam porque tinham contemplado o templo de Salomão. E agora, pregador? E agora, irmão? As pessoas estão comendo esse reggae aí, irmão. Não, irmão, porque o rico foi para o inferno. E o pobre também vai, abençoado. O pobre também vai. Infelizmente, irmão, infelizmente, as pessoas estão acreditando nesse reguezinho aí. Estão acreditando nesse conto, nesta falácia. Mas em nome de Jesus, essa besteira aí, esse dito aí vai cair por terra. Eu estou aqui tranquilo, irmão. Os eleitos vão para o túmulo, mas não ficam, porque Jesus está com as chaves da morte e da sepultura. Jesus pagou o preço pela sua igreja. Se eu fosse você, eu dava um decantas aí. Eu dava um creme crack samambaia. Irmão, o corpo e a alma vão perecer no inferno? Vão não, abençoado. Deus nunca quis queimar ninguém. Jesus estava fazendo alusão, eu vou repetir, ao Vale de Inom. Deus, através de Jesus, nunca quis queimar ninguém.
Mas infelizmente as pessoas pegaram as traduções tendenciosas. Agora eu vou entrar aqui numa parada que eu que é por minha conta e risco. Existe, abençoado, existe mais de 460 mil alterações. Dá para você entender? Irmão Orlando, grande abraço. Irmão Eudi Pestana, grande abraço. E as pessoas, elas, não, irmão, está escrito eu creio. Não é está escrito eu creio não, abençoado. Está escrito eu vou pesquisar, eu vou analisar, eu vou prescrutar. Agora, recentemente, um abençoado aí, ele, vamos dizer assim, ele traduziu uma Bíblia aí, um codex, eu não vou citar o nome dele para não dar ibope, mas alguns abençoados sabem do que eu estou falando. Ele traduziu uma Bíblia para ele mesmo. Orgulho. Há uns anos atrás alguém escreveu um livro chamado Síndrome de Lúcifer. Meu Deus. Ele escreveu para ele mesmo. Um outro abençoado, não vou citar o nome. Você sabe do que eu estou falando. É um grande proselitista, é um propagador do Evangelho. Não sei se ele vive a graça, não sei. Isso aí é ele e Cristo. Mas o que Jesus, irmão, estava falando não era em Mateus capítulo para a pessoa arrancar. Não, abençoado. Para com isso, irmão. No céu, irmão, é abstrato. No céu é espírito. E as pessoas acham que céu tem ruas de ouro. Oh, meu Deus. As pessoas acham que no céu tem ruas de ouro. Irmão Orlando está compartilhando. Irmão Orlando está dos Estados Unidos. Não lembro a cidade, mas ele está na América. O irmão Manuel Neto também está conosco. Os irmãos da graça estão acompanhando, irmão, essa live. Aqui eu estou falando tranquilo, irmão. O tempo é curto e não dá para falar muito. Eu estou falando aqui sem, vamos dizer assim, sem fundo musical. Tranquilo, irmão. Tranquilo. Entendeu? Estou falando aqui na manha. Mas o que as pessoas pensam, irmão? O que as pessoas estão pensando? Se eu não der meu dízimo. Eu vou falar sobre isso. Irmão, dízimo era para o judeu. Eu fui numa live um dia desse aí. E eu fui praticamente colocado assim, tipo na parede, as pessoas defendendo o dízimo. Obrigado, irmão Orlando. Carolina do Sul, lá nos Estados Unidos. Irmão, Orlando é uma bênção. Entra lá no site dele, entra na página dele, Orlando Alves. Orlando Alves. Entra lá no Face, tem várias postagens. Irmão Manuel Neto é uma bênção, lá do Rio Grande do Norte. Agora, irmão, eu estou fazendo um parênteses aqui para falar sobre o dízimo. Mas o que as pessoas pensam, irmão? Se eu não der meu dízimo, Deus vai me mandar para o inferno. Irmão, eu acabei de ler um livro da lei, irmão, Jeremias. Deus nunca pensou sobre isso. Os planos, os pensamentos, os propósitos de Deus, ele disse: eu tenho um pensamento de paz, eu não tenho um pensamento de guerra contra vocês. Mas o povo acha que é o quê? O povo acha que é essa loucura aí. Esses dias eu vi uma abençoada templária aí, ele dizendo que Deus está tirando a espada da bainha. Eu perguntei para o irmão que mandou o vídeo para mim. Eu perguntei para ele: irmão, o senhor já viu Deus como soldado, é? Porque quem tira a espada da bainha são soldados. Irmão, isso não existe não, irmão. Essa irmã aí está viajando na maionese, no Velho Testamento. Quando o anjo apareceu para Josué e tirou a espada da bainha. Isso não vai acontecer não, abençoado.
Para de coisa, fica tranquilo, irmão. Deus é misericordioso. Ele escolheu uns para a honra e outro para a desonra. E outro, irmão, dízimo é para o judeu. Se você não é judeu e você está dando dízimo, você está sendo enganado. Irmão, mas dízimo é bíblico. É por isso mesmo. Eu acabei de dizer. Nós não seguimos uma doutrina bíblica. Nós seguimos o que foi dado a Paulo de Romanos a Hebreus. Irmão, então quer dizer que o Apocalipse não serve, irmão. Primeiro que o Apocalipse é um livro velho. É uma história passada. Porque se Cristo vai voltar ainda, a igreja é órfã. Ele disse: eu não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. E o Consolador permanecerá convosco até a consumação dos seus dias. Obrigado, irmão Manuel. É verdade. Na nova aliança não existe cobrança de dízimo. O que Paulo ele falou, dando um conselho no capítulo, se eu não me engano, 9 de Coríntios, que é os que os legalistas dizem que Paulo falou sobre dízimo. Eu fui na live lá e os caras querendo me colocar na parede, me interrogando, isso e aquilo, e não sei o que, e não sei o que. Irmão, eu vou só falar isso aqui assim para você, olha. Aquele que dá ao que semeia, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá alimento, aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto. Mas só que antes ele vai dizer que nós temos que trazer, eu vou ler do versículo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 6. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Olha aí, irmão. Olha aí. Querido, se a tua denominação ela colhe esses tais dízimos e ela não espalha para os pobres, isso aí é mentira. Que não era nem para estar cobrando dízimo. A oferta aí é para os pobres. Se eu não me engano é Romanos 16. Diz que a oferta é para os pobres. Irmão, a loucura desse povo é tão grande, que, só olhar o horário aqui, o pessoal acha que, as pessoas acham que dar dinheiro nesses templos, olha como é que é a loucura. A pessoa dá dinheiro para os templários e fica com medo se não der, porque diz que vai para o inferno. Nós estamos falando sobre o inferno, certo? Um mendigo, uma pessoa que está necessitada, um estrangeiro. Aqui em Boa Vista está um negócio terrível. Muitos venezuelanos na rua. E infelizmente as leis só servem para eles. Infelizmente. Para o brasileiro, never. Nada. Irmão, esse é o fato. Não sei como é que esses governantes eles conseguem ajudar pessoas estrangeiras e não conseguem ajudar os brasileiros que estão morrendo de fome. Rode os bairros de Boa Vista. Saia você de moto, de carro, de pé, de bicicleta. Vá nos bairros mais afastados e você vai ver vai ver o que está acontecendo. Pessoas estão passando fome, só não passa fome por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Aí a pessoa diz: eu vou dar por lá, mas ele vai ver é ele Deus. Não, é ele e o bolso dele. Porque Deus nunca cobrou dinheiro de ninguém. Por mais que Jesus tinha pego uma encifra e disse assim: de quem é essa encifra? É de César. Dá a César o que é a César e dê a Deus o que é Deus. Irmão, o que é de Deus é o amor. O que é de Deus é o tzidecar. É para
praticar a justiça, como disse Oséias capítulo 6, verso 8. Que ames a misericórdia e que pratiques a justiça. Praticar a justiça é fazer esmola. Fazer esmola é pegar alguém que nem está passando por necessidade, comprar uma cesta básica para ele e doar para ele, sem tirar foto, sem rede social, sem ficar divulgando. Isso é praticar a justiça. E as pessoas pensam que fazer esmola ou dar esmola é jogar moedinha dentro de uma fonte com água e fazer um pedido para Aladim. Só se for. Meu irmão, não existe isso aí não. Mas o povo quer isso aí. O povo quer ser enganado. Abençoado, você que é um eleito de Deus, a sepultura não vai segurar o teu espírito, querido. Você, quando cair na sepultura, que é o inferno, a tradução significa sepultura, Sheol, Hades, mundo dos mortos. Então qual é o mundo dos mortos? Cemitério. É o cemitério. Então, abençoado, o que tu está imaginando? O que tu passa na tua cabeça ouvindo um pregador que os irmãos cognominaram o gordinho da graça? Estou gordinho mesmo, tem que emagrecer. Minha esposa está lutando comigo para me emagrecer. E eu vou emagrecer. Uma hora eu paro de comer. Porque eu gosto de comer, irmão. Mas não contamina não, irmão. Contamina o que já está aqui dentro, aqui, ó. Irmão, dentro de cada ser humano existe inúmeras coisas ruins. Eu estava no meio da praça, o povo brincando de pipa e eu explicando para eles, e eles acreditando. Eles dizendo, é dessa forma mesmo, é assim que eu creio. E o povo, irmão, nem frequentar templo não frequenta. Por quê, irmão? Porque o eleito de Deus que está fora, ele percebe as coisas com mais facilidade. A pessoa que está frequentando esses currais, ela não tem percepção das coisas. Ela não percebe. Ela está aí, irmão. Como que ela está? Ela está correndo de um lado para o outro, atrás da bênção, atrás do milagre. Corre de dia e de noite, atrás disso ou daquilo. O que diz Jesus através de João? Ele diz assim, ó: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se eu fosse você, eu dava um creme crack, samambaia, uns decantas na neve, uns ruandas na neve. Querido, quem crer, você crê em Jesus? Essa é a minha pergunta. Você crê em Jesus? Irmão, eu estou falando aqui de forma, vamos dizer assim, eu estou sendo aqui bem sucinto. Eu não quero me alongar muito, não quero ser prolixo. Olha, eu não quero ser prolixo. Irmão, mas eu tenho que dar para a obra do Senhor. Eu vou te mostrar o que é a obra do Senhor. Tá bom? Vou te mostrar já. Vou achar aqui. Em João ele diz que a obra do Senhor é somente crer naquele que foi enviado. Se eu creio, irmão, eu não vou passar em juízo. Vamos ler outro texto, Romanos 1, verso 1 e 2. Portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o meu Espírito. O eleito, irmão, está no Espírito. Romanos capítulo 8. Ele vai dizer que não há condenação. Irmão, você vai para o juízo final negativo, irmão.
O juízo final já ocorreu. E era para o judeu. Aqui está dizendo que eu não tenho mais nenhuma condenação. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou ou te livrou da lei do pecado e da morte. Dá para você glorificar a Deus aí, onde você está? Do versículo 31 ao 39, o que vai dizer? Ele diz assim, ó: o que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tinha um adágiozinho: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aí é um adágio dos bleianos, é um adágio dos pentecas. Mas deixa eu te falar, irmão, isso aqui é uma verdade do Evangelho. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos, não, já fomos considerados como ovelha ao matadouros. E em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aplausos para Paulo. Aplausos para ele. Nada, irmão, não existe condenação. Não existe condenação. O irmão Orlando está colocando aqui ao vivo, irmão. Se você tem dúvida, vá lá aonde foi compartilhado, e o irmão Orlando está colocando aqui o texto. O irmão Josimar Vieira, vulgo Magão. Querido, não tem condenação, irmão, mas a igreja diz que eu vou para o inferno. Vai, irmão, é a sepultura. Irmão, mas você fala isso com muita convicção. Fala, irmão, eu tenho convicção do que eu estou falando. É assim que eu creio. O eleito de Deus, ele vive tranquilo. A gente amanhece o dia, melhor dia, abençoado. Graça e paz, abençoado. É assim que nós vivemos, abençoado. É assim que nós vivemos. Só que, infelizmente, as pessoas vivem num temor. Elas vivem temerosas. Querido, você não precisa temer ninguém não, abençoado. Você não precisa temer ninguém não. Você só precisa crer naquele que foi enviado. Irmão, mas a religião diz. Querido, esta palavra foi mal traduzida. Fazendo um resumo, esta palavra foi mal traduzida quando foi fazer a transliteração. Esses dias eu estava conversando com o doutor, e ele falando da filologia das palavras, que é o estudo da essência das palavras. Eu falando para ele que quando foi traduzido, e palavras em inglês, quando vai traduzir para o português, tem que ser acrescentados artigos, preposições, conjunções, enfim. Então há um acréscimo. E nesse acréscimo foi onde os abençoados padres tiveram a belíssima ideia. Ele disse: olha, nós vamos ter que aprisionar esse pessoal e vamos ter que inventar um tal do inferno. E criou-se a doutrina do inferno. E olha que ela não tem 500 anos, essa doutrina. Se você pegar um padre, um padre sério, e perguntar para ele quem é o diabo, ele diz: o que é isso? Irmão, se você pegar
todas as referências, eu vou falar de novo, já falei uma vez, eu vou falar de novo. Todas as referências, se você pegar e tentar transpor, tentar juntar, bater no liquidificador, numa britadeira, e você tentar criar essa doutrina de Satanás, irmão, isso é a coisa mais descabida que o ser humano pode fazer. É a coisa mais descabida. O irmão Orlando está colocando aqui, ó. Porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Eu vou responder aqui um abençoado. Eu já estou reinando em vida. Irmão, é um dom, é irrevogável. São irrevogáveis. Obrigado, irmão Antônio. É irrevogável, abençoado. Se eu não me engano, Coríntios vai dizer que os dons e as vocações é irrevogável. Romanos, capítulo 11, verso 29. Porque os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Eu fosse você, eu dava um pulo da cadeira. Eu dava um creme crack, samambaia. Eu pulava aí. Dava um aleluia. Ninguém perde o que Deus nos deu. São dons. E pastor, evangelista, doutores, mestre, apóstolo é um dom. Irmão, e tem consagração para isso? Tem não. Tem não. Au. Irmão, o que é isso, irmão? Não tem consagração, irmão, é um dom. Eu vou ler aqui, irmão, porque tu tá com a pulga, tá? Eu tô sabendo, tô vendo daqui. Efésios, capítulo 4. Diz assim, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta. Mas antes ele diz assim, ó. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns apóstolos, que é missionário, mensageiro, para profetas, para evangelista, para pastores e mestres, à vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida e a estatura perfeita de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levado à roda por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que os induz ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justiça, cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Querido, deixa eu só te falar uma coisa. É até o aperfeiçoamento na unidade da fé. Nós já estamos aperfeiçoados, ô glória. Nós já estamos aperfeiçoados em Cristo Jesus, por causa do seu sacrifício vicário na cruz. Mas infelizmente as pessoas estão com medo, amedrontadas. Irmão, eu saí do sistema, mas tem coisa do sistema que ainda luta para ficar, vamos dizer assim, dentro do meu corpo. O irmão Antônio está me auxiliando aqui, ó. João, vou ler aqui para você. Obrigado, irmão Antônio Luz do Carmo. 28 e 29 de João 10 diz: aquele que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai, figurativo, irmão, isso aqui é figurativo, Deus tem mão, ninguém pode arrebatar. Todos que o Pai deu para o Filho, isso aí foi na eternidade. Na eternidade. Au! Já estamos
aperfeiçoados, ou seja, já nascemos aperfeiçoados. Irmão, você é calvinista? Você é arminianista? É da doutrina de Armínio? Você é da doutrina... Não, querido. Eu sou de Cristo. Eu sigo a Cristo. Eu sigo a Cristo e é simples assim. É simples assim. E infelizmente, o que a teologia fez foi te deseducar. O que a teologia fez foi o quê? Foi deixar você mais ignorante. E aquilo que você não entende. Eu sempre falo isso aqui quando eu venho aqui na Rádio Habib. Aquilo que você não entende e você passa para frente, você aumenta a ignorância. Quando eu aumento a ignorância, pregador? Quando eu pego uma passagem bíblica e tento condenar outras pessoas. Quando eu pego uma passagem bíblica, eu tento condenar os meus irmãos. Abençoado, não tem isso não, abençoado. Nós já estamos reinando em vida, como foi citado aqui. O que ocorre é que as pessoas, elas querem pegar as coisas ao pé da letra, mas não fazem uma pesquisa, não fazem uma tarde de estudo, fazem tarde de avivamento, fazem tarde de pentecostal. Pentecostal é judaísmo, se você não sabe, peteca, quadrado, cara pálida. Ah, eu sou pentecostal, então você é judeu. Vai fazer circuncisão, vai guardar o sábado como os nossos irmãos sabáticos. Então você é judeu. E aí você fica, irmão, é céu e inferno. Não existe essa parada não, abençoado. Você acha que Deus, na sua infinita misericórdia, ia criar um lugar para ficar purgando as pessoas? Não, abençoado. Deus criou vasos para a honra e vasos para a desonra. Os eleitos de Deus estão vivendo plenamente o Evangelho. Os eleitos de Deus estão vivendo a bem-aventurança. Mas infelizmente, o sistema faz com que as pessoas acreditem no engodo, acreditem na falácia. Mas em nome de Jesus, assim como ele já reivindicou os espíritos da velha aliança, e eu vim aqui, como disse Jó, fui coberto com carne, meu corpo foi tecido, como disse o salmista Davi, de forma estranha, eu vim cumprir os meus dias. Foram contados e predestinados, e eu irei cumprir os meus dias. Você, eleito de Deus, está com medo do coronavírus, e se eu padecer, irmão, eu vou para a eternidade, ponto final. Vou para a sepultura, não é para o inferno, como o povo pensa. Não, querido, a pessoa disse que eu vou para o inferno, a pessoa disse que eu pregando isso aqui eu vou para o inferno, então eu vou, amigo, então eu vou. Agora o que acontece? A lei de Deus já está dentro do teu coração, abençoado. Você que está vendo aí. A lei de Deus, capítulo 8, se eu não me engano, de Hebreus, verso 11, diz que a lei do Senhor. E Zacarias, obrigado, irmão Antônio, 3, verso 9, diz que havia uma profecia que Deus ia imprimir no nosso HD, na nossa mente, a sua lei. Isso é top demais. Mas infelizmente, irmão Antônio, irmão Orlando, eu estou dizendo aqui, ó, não é só eu não, tá pensando que é só eu? Entra na live aí agora, você que ainda não está na live, e depois você que vai assistir no gravado. Os irmãos estão aqui dizendo, eu também vou para o inferno um dia. A minha carne vai cair, eu vou completar aqui a fala do irmão Orlando. A minha carne vai cair na sepultura e o que vai acontecer? A minha carne vai cair na sepultura e eu, irmão, vou me apresentar diante do trono da graça. Isso é muito, muito doido isso aí. Dá vontade até de me emocionar, de chorar, em saber que eu terei corpos glorificados. Paulo disse assim, nós veremos e seremos como ele é. Eu estou me arrupiando todinho aqui, é uma parada muito doida. Dá vontade até de falar uns decanta, dá vontade de falar uns cremicaque samambaia. Mas isso não vai trazer edificação para você. O que vai trazer edificação para a vossa vida é o evangelho que está escrito dentro da Bíblia. Mas a Bíblia não vai servir para você. Se você for pegar ao pé da letra, você tem que seguir a lei do talião, que é olho por olho e dente por dente. Você tem que seguir as
613 preceitos da lei, mas Cristo se fez maldito por mim e por você, e ele disse, consumado está. Em Romanos 10, verso 4 diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Lá em Gálatas ele vai dizer que ele pôs fim, em Colossenses ele vai dizer que ele pôs fim. Jesus pôs fim em todos os sacrifícios, e você vive hoje livre, ser feliz e amar. Você poderia aí dar um decanto aí. Olha o que está acontecendo, irmão, nos dias atuais. Irmão, Cristo está levantando homens de todo lugar. Existem pessoas no nosso grupo lá da Graça, de Moçambique, de Angola, da Índia, da China, de tudo que é lugar, irmão. As pessoas estão tendo o caluma tirado dos seus olhos. Estão se descalumando. Agora aqui eu vou fazer uma propaganda. Irmão, entre lá no nosso YouTube, no canal do Descalumados. Nós temos um canal lá. Depois eu vou botar depois eu vou fazer a edição e a gente vai colocar lá no gravado. Ok? Nós vamos colocar lá. Nós temos uma página no Facebook, nós temos também uma página no Instagram. Nós vamos criar também no Twitter. Vamos estar criando em todas as plataformas. Irmão, nós vamos bombardear, irmão. Vamos bombardear esse lugar. Não é bombardear o inferno, não, irmão. Que o inferno é sepultura. Se é que tem... Irmãos estão colocando aqui o chat aqui, ó. Descalumados, só. Você pode aí entrar. Olha aí, ó. Irmãos, são top demais, abençoado. A gente faz isso aqui, irmão. Fica interligado. Fica um ajudando o outro. Sabe por quê, irmão? Para que o evangelho cresça. Aí eu posso cantar que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja, mas não é que ele cresça não, abençoado. Ele já cresceu, irmão. Ele disse, um menino vos nasceu e o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é Cavaleiro, o seu nome é Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Meu amigo Dengo lá do Maranhão, Dengo Maranhão, lá de Manaus. A gente fazia umas paradas muito doidas, né, Dengo? Ei, meu irmão, graça e paz para você, eleito, se você é um eleito de Deus. Graça e paz. Eu quero que você compreenda aí, amigo, que eu vim fazer aqui. Falar para você não temer o mal, viver tranquilo. Viver a sua vida tranquila. Viver a sua vida, irmão, diante das coisas que estão acontecendo. Agora eu quero trazer uma palavra, vamos dizer assim, de paz para você. Irmão, o ano já está começando cheio de tribulação. Irmão, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu creio assim. Eles vão vacinar todo mundo. As coisas vão se normalizar e as nossas vidas. Não tem nada a ver com volta de Jesus. Não tem nada a ver não, irmão. Não tem nada a ver, fica tranquilo. Tudo já foi consumado. Ele disse tetelestai, em hebraico. Consumado está feito. E aí teve o processo, né? Teve o processo. Não vou explicar aqui em outra oportunidade. Já estamos chegando ao final da nossa live, do nosso programa aí de pregar. Mas o que eu quero dizer, irmão, uma palavra de esperança. Vai dar tudo certo, abençoado, em nome de Jesus. É só você crer. Vai dar tudo certo. Esta é a minha palavra para você. Vai dar tudo certo. Sabe por quê, irmão? Nós estamos aqui, ó com o grupo Olhos Iluminados, o grupo a Nova Aliança, o grupo Descalumados, entendeu? Nós temos vários grupos nas redes sociais. Irmão, se você tiver com alguma dúvida, se você está ouvindo essa live aqui, mais de 50 compartilhamentos,
Tem mais de... e depois a gente vai ver no gravado, vai ter muitas pessoas que vão assistir, porque esse horário, irmão, as pessoas estão dormindo e tal. A gente está tentando organizar para a gente fazer uma live de dia, para ver se o povo faz essa, vamos dizer, essa interação junto conosco. Mas entra lá, irmão, tem vídeos na internet falando sobre isso. Eu estou aqui, irmão, ó, isso aqui eu pesquisei, isso aqui eu peguei as referências bíblicas e estou transmitindo para os irmãos. Nós estamos em paz, irmão, nós estamos tranquilos. O coronavírus está aí, está, mas eu estou em paz, estou tranquilo. Irmão, se eu for contaminado, irmão, se for o dia de eu cantar para subir, eu vou cantar, meu querido. Agora, se não for, meu querido, eu vou passar por isso aí, dando glória a Deus. Entendeu? Eu quero aqui agradecer a todos que estão acompanhando esta live. Isso aqui é uma grande oportunidade. Isso aqui é uma grande oportunidade que o Senhor está nos dando para nós divulgarmos o Evangelho da paz, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho que fala de amor, o Evangelho que fala das coisas boas, das coisas que vão levar você, querido, as coisas nobres da vida. Não esse evangelho acusativo, não. O irmão Francel está aqui, ó, tá dando, ó, tá batendo palma. Sabe por quê, querido? Porque esse evangelho que está dentro desses templos aí, querido, só leva você à perdição. Só está levando você ao engodo. Nós estamos pregando é a paz. O irmão Francialdo pega o carro dele aí e sai para o Iramutã, sai não sei para onde pregando, e o povo não gosta. Sabe por quê, irmão Orlando? Porque o povo quer viver de sistema. É uma acusação, eles não sabem nem o que significa justiça. Se justiça significa TCDK, nós estávamos conversando. Eles acham que justiça é uma espada desembainhada. Irmão, o senso de justiça de Deus é diferente do nosso. Eu estou falando aqui que esse inferno que está no imaginário das pessoas é uma sepultura, querido. E eu estou falando aqui na manhã, tranquilo, hoje não tem nem, vamos dizer assim, não tem nem fundo musical. Tranquilo, querido. Sabe por quê? Porque nós queremos aqui transmitir paz, amor, alegria. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é amor, paz, é santidade, é misericórdia. É como a gente estava aqui, uma pessoa estava perdida e a gente começou a colocar nas redes sociais, começou a colocar rapidamente, apareceu. Isso é o que? É o favor de Deus. Nós temos Deus no nosso coração, nós temos Deus habitando conosco. Quebrou a regra da física que diz que dois corpos não podem habitar. Deus quebrou essa regra, habita conosco na nossa consciência e nós estamos fazendo a misericórdia, nós estamos praticando a justiça. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Graça e paz. Um abraço a todos que estavam acompanhando, vão acompanhar ainda. Graça e paz a todos em nome de Jesus. O traje que você procura está na Alfa Estilo. Somos especialistas em looks masculinos para formandos,